estão em casa, obrigado por estarem conosco, é um prazer. Queria agradecer a presença de cada um de vocês, por me permitirem estar aqui para falar de um tema que achei tão interessante, o processo de estudar e entender um pouco mais sobre esse capítulo. Eu queria começar, antes de mais nada, agradecendo e reconhecendo os nossos irmãos aborígenes que estão nessa terra já há mais de 60 mil anos, trazendo conhecimento, sabedoria, muito amor, um cuidado especial com essa terra, com essa natureza vasta. E hoje é especial até para falar um pouquinho sobre eles num dos slides mais para o final. Então, se der, a gente vai cobrir. Queria pedir para o Helder, meu amigo, só ficar de olho no horário, para eu não avançar muito no tempo. Lembrando que o palestrante é mais ou menos assim, né? A gente está aqui na frente, mas a gente, de fato, está num longo processo de entendimento, de reforma. Então, não é só porque estamos aqui na frente que somos melhores ou diferentes de ninguém. E eu me enquadro muito bem nessa parte de não estou entendendo nada, mas a gente está aí tentando chegar a algum lugar. Então, um pouco de paciência para o palestrante, que às vezes dá uma gaguejada, às vezes não sabe muito bem o que está falando, mas é um processo gostoso. Então, eu agradeço a paciência e o carinho de vocês. Hoje, nós vamos falar especificamente sobre o capítulo 13. O tema que ficou designado para essa noite é do item 11 ao 16, a gente vai falar um pouquinho sobre beneficência, e no 17 nós vamos falar sobre piedade. Mas eu queria propor hoje, talvez, uma forma de abordar o tema um pouco diferente. Eu queria trazer alguns estudos de caso. Então, a gente vai falar do Evangelho, vamos falar de algumas passagens, mas eu queria trazer um pouco mais daqueles que talvez conseguiram, de alguma forma, exercitar as lições que a gente vai estudar um pouquinho nessa noite. O capítulo dessa noite é que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E eu fiquei pensando um pouco sobre essa passagem e achei curioso esse verbo que eu acabei grifando, que é o verbo dar, né, no seu modo no infinitivo, né? E o que eu fui estudar um pouco é sobre a forma como o verbo dar aparece aqui nessa sentença. Para aqueles que gostavam de gramática na época do colégio, da forma como se apresenta aqui, ele se encontra no presente do indicativo. Então, o presente do indicativo é aquela forma verbal que indica ação. E essa ação, ela ocorre exatamente no momento em que a ação está sendo narrada. O dar, da forma como se apresenta aqui, também pode ser entendido como um verbo no imperativo afirmativo. E o imperativo é aquela forma que expressa ou uma ordem, um pedido, um conselho, um convite ou uma súplica. Vocês devem estar pensando, mas por que a Andréia está querendo entender mais sobre o verbo dar nessa frase, que aparentemente é simples, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, que essencialmente fala sobre caridade. Eu fiquei pensando mais ainda sobre o verbo dar, porque ao procurar no dicionário sobre as 1000 formas que esse verbo pode ser compreendido, eu achei em torno de 60 significados e exemplos do uso do verbo dar. Dar pode ser ceder, quando você cede o lugar para alguém, eu dei o meu lugar, por exemplo. Pode ser entregar, pode ser fazer, pode ser distribuir, pode ser gerar, transferir, desenvolver. Dar pode ser sacrificar, eu dei a minha vida, pode ser despertar, pode ser ministrar. Existem mais de 60 exemplos no dicionário Aurélio sobre como o verbo dar pode ser compreendido.
Então, se partimos do princípio que caridade é dar de si, qual é o seu verbo dar? Como que você está se dando de si? Lembrando que existem mais de 60 formas com que cada um de nós pode aplicar esse verbo e essa frase, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Lembrando que essa pode ser uma ação, como também um pedido, uma ordem, uma chamativa. Faça, transfira, desenvolva, desperte, ministre, dê de si. E aí, antes da gente falar um pouco sobre essa questão, eu acho importante a gente fazer uma distinção sobre esmola e caridade. Porque muitos de nós, às vezes, achamos que é a mesma coisa, ou que esmola é caridade, caridade é esmola. E o próprio Evangelho, nesse capítulo 13, coloca de uma forma bem simples, e eu gostaria de ler para vocês. Há várias maneiras de se fazer a caridade, que muito dentre de vós confundem com a esmola. Há, todavia, uma grande diferença. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil porque alivia os pobres. Então, perceba, ela é importante, ela é útil, ela alivia a dor, ela traz consolo. Mas ela é quase sempre, ou seja, nem sempre, quase sempre humilhante para aquele que a faz e para aquele que recebe. Então, atento a talvez essa forma como a esmola pode ser percebida, tanto para aquele que dá, quanto para aquele que recebe. A caridade, ao contrário, ela liga o benfeitor e o beneficiado. E depois disso, ela disfarça ou ela traz o amor de tantas maneiras. Então, não para desmerecer a atitude de dar àquele que necessita uma esmola. Talvez por não achar uma palavra melhor, vamos usar esmola. Ela é importante, ela é útil, mas atenção para a sua intenção, para aquele que está ali. A esmola pode e deve ser uma caridade. Por isso, ela tem que ser feita com o coração. Então, a partir desse slide, deixa eu só ver. Isso, a partir desse slide, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre estudos de caso. Então, eu peguei algumas partes do Evangelho e estou trazendo para a gente discutir. Quero falar um pouco de alguma personalidade que está por trás disso. A primeira parte que eu gostaria de tratar, que está logo no comecinho do capítulo 13, é essa máxima. Ide, vai ao encontro do infortúnio. Ide em socorro às misérias ocultas. Então, se partirmos do princípio que estamos no mundo de provas e expiações, onde ainda o mal, as dificuldades são maiores do que o bem, maiores do que a luz, se partirmos desse princípio, precisamos entender o nosso papel em ir buscando consolo, ir buscando socorrer as misérias daqueles que são menos afortunados. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 35 a 45, encontramos esse extrato que diz: quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que é a mim, Jesus, que o fazeis. Quem vocês acham que exemplificou isso melhor do que ninguém, ou talvez com bastante notoriedade nessa terra? Hã? Também, Jesus. Mas eu pensei em alguém como Madre Teresa, que conseguiu ir, vestir, amar, amparar, que talvez além de Jesus e além de tantos outros anônimos, fez de tudo o que estivesse ao seu alcance para trazer consolo. E eu pensei em Madre Teresa e lembrei que eu estava justamente lendo um livro sobre ela.
E esse livro, que foi psicografado por Robson Pinheiro, que é um médium de bastante confiança, através dele uma série de livros já foram trazidos para o nosso conhecimento, ele psicografou esse daqui, que chama Pelas Ruas de Calcutá, que é o espírito de Madre Teresa, falando sobre as experiências dela na Índia. E eu queria ler uma parte bem pequenininha, para vocês terem uma ideia do poder de Madre Teresa. Que todas as vezes que eu olho Madre Teresa, eu olho principalmente numa imagem como essa, em que você percebe a afeição, eu fazia uma ideia um pouco diferente dela. Talvez eu colocava ela num pedestal. Eu achava que ela era realmente uma santa. E eu entendi a coragem de Madre Teresa ao ler algumas passagens desse livro. E eu gostaria de compartilhar uma com vocês. Essa passagem está no capítulo 2. E acontece que Madre Teresa estava fazendo um trabalho e uma pessoa famosa queria fazer propaganda em cima dela. Então, ela estava naquela saia justa de precisar fazer o trabalho dela e, ao mesmo tempo, atender a pessoa que estava lá. E acontece que isso passou no hospital e ela estava tentando coordenar a equipe médica. E ela diz assim: então, perguntei ao médico, não é hora de praticar a medicina e honrar o compromisso assumido, pelo menos com seu diploma? Vamos começar a limpar essa enfermaria e as sujeiras dos pacientes. Ela foi isso com o médico. Apontando alguns dos pacientes, um a um, falei quase cheia de raiva. Não fosse a raiva algo desaconselhável. Mas naquele caso eu diria ser uma raiva santa. Aquele ali tem muita urina para ser enxuta e limpa. O outro parece ter vômito à vontade para você começar a praticar a sua medicina e aprender a ser mais útil. Sem muito mais o que falar, peguei o médico pelas mãos e levei-o com toda a delicadeza até o primeiro paciente. E fiz questão de colocar as mãos dele em cima do vômito, incentivando-o de maneira cristã a limpar o homem que mais odor causava no ambiente. Deixei-o ali, atônito. Logo providenciei água e sabão. Joguei água no chão, no local de onde antes eu arrastara as camas e agora estava vazio. Tirando mais um pedaço do meu sari, deixando o suficiente apenas para me cobrir, depositei-o nas mãos do homem público, juntamente com uma vassoura improvisada, e incentivei as enfermeiras a auxiliarem, de tal forma que, em alguns minutos, todos estavam ocupados, cada um com aquilo que mais tinha afinidade, ou que mais facilmente foi incentivado a se afinizar. O médico, sentindo o olhar das enfermeiras sobre si, como se cobrassem uma reação, apenas menou a cabeça e falou num tom audível a todos. Essa é Madre Teresa. Somente ela para fazer isso. Ou seja, tem que ter coragem. Para fazer o bem, tem que ter coragem. Eu nunca imaginei que Madre Teresa fosse ter uma postura como essa. De quem sabe o que tem que fazer, mas tem que ter coragem para arrastar aqueles que estão designados a fazer e que às vezes estão numa postura de que aquilo não é problema meu. Então, talvez Madre Teresa não só exercitou muito bem essa parte que Jesus diz, vinde e veste aqueles, porque se os vestir está vestindo a mim, ela praticamente agrega, pedindo para que todos venham com ela, façam parte desse processo transformativo que é fazer o bem. A próxima frase que eu queria trazer para vocês, que também está no Evangelho, diz assim: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Lançai um olhar abaixo de vós. E eu pensei um pouco nessa frase, achei interessante trazê-la, porque assim como o Vitor também mencionou nas suas preces, todos nós passamos por aflições. E às vezes achamos que a nossa aflição é a maior do mundo. E talvez precisamos nos colocar em perspectiva, entender que a nossa aflição é apenas mais uma das quais ainda vamos viver.
e que, se formos comparar com o mundo todo, é apenas mais uma. Perceba, a sua aflição é importante, mas às vezes precisamos colocá-la em perspectiva. Então, ao entender que é através da caridade que nós vamos saciar as nossas aflições, que nós vamos saciar o nosso contentamento, que é um remédio para a alma, talvez precisamos repensar como estamos sentindo e vivendo as nossas dificuldades. E para exemplificar isso, eu achei interessante falar um pouquinho sobre Adolfo. Adolfo foi um bispo na Algéria e ele, assim como outros espíritos, no capítulo 13 faz algumas dissertações. Então, assim como Adolfo, nós vamos encontrar a Cáritas, nós vamos encontrar São Vicente de Paula. E Adolfo, eu achei interessante falar um pouco dele hoje, porque ele talvez passou pelas maiores das aflições e não se deixou abater. Ele ficou órfão aos 11 anos de idade. Você consegue imaginar aflição maior que essa para uma criança? Aos 11 anos de idade, toda a sua base, todo o seu chão, todo o seu apelo, o seu afetivo não estar mais presente? Mas isso não foi o que determinou a vida de Adolfo. Adolfo se formou em Direito na França, trabalhou por anos na Arquidiocese de Bordeaux. Em 1836 fundou um orfanato e trabalhou por anos em Alger, que é a capital da Argélia, na época em que a Argélia era colonizada pelos franceses. Ele foi designado para ir à Algéria, tratar de estabelecer uma missão que pudesse conciliar as visões cristãs com as visões muçulmanas sem criar mais conflito. E ele empregou todas as suas finanças, todos os seus esforços nessa missão. Órfão, sem talvez entender o que seria novamente ter um abraço, um carinho, um apelo de mãe. Seguindo para o próximo, tá ligado aí? Tá? Okay. Seguindo para o próximo, eu queria falar um pouquinho sobre essa outra frase que se encontra no Evangelho, que diz assim: os exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade, que é rara. E eu fiquei meditando sobre isso e falei, puxa, será que essa é a frase que eu queria trazer para a gente pensar hoje à noite? Sobre beneficência e piedade? E fiquei pensando, não, acho que a gente tem que ter coragem para enxergar isso. Acho que a gente tem que ter um pouco de coragem para falar, puxa vida, tantas vezes me faltou boa vontade mesmo. Eu poderia ter feito um pouco melhor, eu poderia ter feito com um pouco mais de carinho, um pouco mais de amor, mas eu não quis. Deu preguiça, depois eu faço. Então, talvez a gente precisa pensar de todas as oportunidades que a gente perdeu, ou que talvez virão novamente de uma outra forma de fazer o bem. Eu queria falar rapidinho sobre essa outra frase que diz assim: eu gostaria que se colocasse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas. E eu coloquei um parêntese ali, porque para mim, Andréia, a leitura evangélica é uma excelente fonte. Mas talvez entendamos nessa parte como leituras edificantes para aqueles que não encontram esse consolo, esse entendimento no Evangelho. Então, se você achou um panfleto na rua que traz para você algo edificante, entenda como sendo isso nessa parte. Então, eu gostaria que você colocasse mais interesse, mais fé nas leituras edificantes. Abandonasse esse livro. Faça dele uma palavra oca, carta fechada. Deixe-se esse código admirável no esquecimento. Então, muitas vezes eu compreendi nessa parte que a nossa falta de vontade vem muitas vezes porque nós desconhecemos as nossas leituras edificantes. Ou porque talvez não damos a verdadeira importância. A gente lê ali rapidinho no Evangelho no lar, já leu, pronto, acabou, fiz a minha parte. Qual que é o nosso relacionamento com a leitura? Quais as meditações que a gente de fato está fazendo sobre cada um
dos itens que a gente está refletindo ou buscando refletir. Se eu pegar um panfleto na rua e ler aquilo, ou quando a gente está num grupo de WhatsApp que tem mensagens circulando, e eu sei que são tantas mensagens, mas às vezes tem uma que a gente escolhe para ler. Você está meditando sobre isso? Ou você está só fazendo um tique que você leu? Então, essas leituras, elas vêm num momento importante para a gente. É para a gente acordar, é para dar aquele start. Tipo assim, amigo, segue, presta atenção, tem algo aqui para você. A gente precisa estar um pouco mais ligado com as oportunidades que a gente recebe de refletir. E aí, pensando sobre isso, quem justamente exemplificou, e quem disse, inclusive, essa parte, foi São Vicente de Paulo. O Vinis. Quem já foi na loja de Vinis comprar coisa de segunda mão, levanta a mão. Então, o Vinis foi um verdadeiro patrono do bem, se pode-se dizer. Eu não sabia muito sobre a história dele. Fui dar uma pesquisada, descobri que ele foi protagonista da Reforma Católica na França. Em 1605, ele estava num navio que foi atacado por piratas e ele foi vendido como escravo por 2 anos. Até que, através do conhecimento, através da sua postura, o dono começou a ficar mais interessado e o ajudou a retornar à França. O dono dele virou um monge. Então, para você entender o poder, o magnetismo, o bem que esse São Vicente de Paulo trouxe, eu entendi que ele foi responsável por auxiliar os pobres e visitar os doentes quando ele voltou para a França. Ele, como foi escravo, lutou também no período de expansão marítima da França para todos aqueles que foram aprisionados para ir às galés, como marinheiros que ficavam remando. Quem assistiu Os Miseráveis, o João Valjean, que eu acabei falando um pouquinho na minha outra palestra, era um bom exemplo, né, de alguém que roubou um pedaço de pão e foi sentenciado a 20 anos de trabalho forçado nas galés. Então, São Vicente de Paulo lutou por isso. Inclusive, é colocado em sua história que uma das vezes ele colocou-se no lugar de um desses prisioneiros. Antes de morrer, ele foi, através do seu trabalho, foram fundadas mais de 4 congregações, que até hoje são operantes na causa do bem. Coragem. Teve um pouco mais de coragem, um pouco mais de força para lutar pelo bem. Outra frase que eu achei interessante nesse capítulo 13 é essa que diz assim: não vos digo o que deveis fazer. Então, veja bem, todos nós sabemos das mais de 60 formas em que o verbo dar pode ser encontrado no dicionário. Cada um de nós sabe qual talvez será a minha melhor forma de dar. Mas eu não vou te dizer qual vai ser a forma. Então, nessa parte, ele diz assim: não vos digo o que deveis fazer. Deixo essa iniciativa aos vossos bons corações. E aí, eu lembrei de uma pessoa muito, muito, muito querida. O nome dele é Steve. Eu trabalhei por alguns meses no hospital de Joondalup. Para aqueles que não sabem, eu sou assistente social. E o Steve era a maior alegria do meu dia. O Steve era aquela pessoa que dava um bom dia, que parecia que a sua alma ficava até maior. Deus abençoe o Steve. Ele não faz ideia da falta que eu tenho do bom dia dele. Quantas vezes eu cheguei para trabalhar e estava lá ele carregando o carrinho que ele levava, trocando todas as roupas de cama, e ele era gago. Então, para falar com ele, você tinha que ter um pouquinho mais de paciência, porque ele tinha aquelas dificuldades, mas ele nunca desistia de dar bom dia para mim. Quantas vezes eu saí de uma ala para outra, trombava com o Steve, e tudo que eu precisava era dele estar ali para falar: e aí, Andréia, como é que tá as coisas?
ele não faz ideia da sustentação que ele dá para as pessoas naquele hospital. Num trabalho apagado, oculto, que muitas vezes ninguém nem percebe. Mas se você tiver um segundinho, só para ver, eu estou imaginando o sorriso dele andando naquele corredor. Parecia que ele sabia a hora que eu ia chegar. O Steve, para mim, foi um dos maiores exemplos de beneficência dessa vida. Eu e talvez muitos de nós aqui hoje estamos longe, muito longe, de dar um bom dia como ele dá. Eu não sei nem o que significa ter tanto amor assim no coração. Mas eu sou muito grata pelo exemplo, pelo carinho e por todas as vezes que eu estava chegando meio assim, ele deu aquela levantada que eu precisava. E aí eu lembrei também dessa outra frase que diz assim: todos vós podeis dar em qualquer classe que estiverdes todos vós podeis dar em qualquer classe que estiverdes, tende alguma coisa que podeis partilhar. Ou seja, todos nós temos condições de dar alguma coisa. Não é motivo a minha classe social, a minha raça, o meu poder aquisitivo, achar que eu posso me esconder atrás disso. Todos temos algo para dar. E a gente aqui no centro faz uma campanha já há muito tempo, pelo menos eu já frequento há 1 ano e meio, e já ouvi falar muito dessa campanha de doação de sangue, né? E aí eu estava aqui lendo a minha revista, no final de semana, sem pensar muito na vida, e encontrei uma mensagem, aliás, uma reportagem fantástica, que eu fiquei pensando e falei, nossa Deus, bem o que eu estava precisando para poder incluir na minha palestra. Esse é o James Harrison. Nessa foto ele tinha 82 anos de idade. Ele aos 14 anos sofreu um acidente e precisou de um transplante. Ele diz que usou 13 unidades de sangue para poder se recuperar da sua cirurgia. E ele disse ao pai dele que a missão da vida dele ia ser doar sangue aos 14 anos de idade. Legalmente, ele não poderia doar até os 18. Ele doou aos 17,5, de tanta vontade que ele tinha de doar. Chuta alguém aí, quantas vezes você acha que ele doou? Sim. 1.175 vezes. 1.175 vezes. 1.165 no braço esquerdo e 10 no braço direito. Ele disse que tinha medo de agulha. 1.175 vezes. Aos 82 anos, o Red Cross virou para ele e falou: Sr. James, o senhor não pode mais doar. O senhor não pode mais. E fizeram uma festa para ele. E na festa trouxeram as crianças que receberam o sangue dele. Porque ele tinha os médicos descobriram que ele tinha algo diferente no seu sangue, eu não vou lembrar o termo corretamente, e pediram para ele vir doar sempre que possível. Então, nessa foto, que é a mesma que está aqui na revista, ele diz assim: uma doação de sangue pode salvar 3 vidas. Agora, se você doar plasma, você pode salvar até 18. Então, nós brasileiros que não podemos doar sangue, talvez somos privilegiados, porque podemos doar algo que pode salvar ainda mais vidas. Uma piedade bem sentida é amor. O amor é o devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. É saber se colocar de lado e olhar para o outro e se dar por completo, devotar. E aí eu lembrei que nos nossos grupos de WhatsApp circulou há pouco tempo esse programa do The Feed, que eu depois posso passar o link, que fala
sobre um grupo de irmãos aborígenes em Adelaide, aliás, em South Australia, não acho que seja em Adelaide, que usam técnicas de cura que são tradicionais e ativas há mais de 60 mil anos. E esse senhor foi algo assim que, ao ouvir ele falar, a sua voz, você percebe o quanto para ele é importante, o quanto ele se dá, o quanto ele está engajado em fazer o bem. Ele diz assim: eu tenho um espírito e o espírito me deu a luz. E no outro slide, que eu não acabei colocando aqui, ele fala assim: através do meu trabalho de tocar, eu ajudo as pessoas. E ele trabalha gratuitamente, semanalmente, nessa clínica há anos. É conhecido pelo poder de cura, pelo poder do toque, pelo poder do amor que ele derrama sobre cada uma das pessoas que ele entra em contato. Agora, para finalizar, eu queria refletir com vocês alguns minutos sobre uma das passagens que eu, inclusive, encontrei na internet, até compartilhei com algumas pessoas, e é um grupo de espíritas, Divaldo, Haroldo Dutra, André Trigueiro, numa conferência espírita no Rio de Janeiro. E nessa conferência espírita, o André Trigueiro, que é o facilitador, faz algumas perguntas e Haroldo pede licença para fazer um adendo. E André Trigueiro fala de uma série de estatísticas que colocam o Brasil para trás de muitos outros países. E Haroldo faz referência ao livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu não vou falar de todas as partes que ele mencionou, mas eu vou falar de uma específica. E aqui fica o meu convite para vocês, para fazerem um inventário de si mesmo. Nessa passagem, Haroldo narra a introdução do livro, que é um encontro entre Ismael e Jesus. E Haroldo interpreta Jesus como sendo um gestor, gerente, que vem prestar conta, com muito amor, é claro. Mas ele vem até onde Ismael e fala: Ismael, o que aconteceu nisso aqui? Você que está liderando esse grupo, o que está acontecendo? E ele vem prestando conta, querendo marcar. O que você fez? O que o fulano fez? Gestor. Como quem pedisse um inventário de todos os recursos, de todas as oportunidades, de tudo aquilo que ele emprestou para fazer o bem. E Ismael teve que prestar conta. O anjo Ismael teve que prestar conta. Conosco não vai ser diferente. Talvez não da mesma proporção que Ismael, que é o coordenador espiritual do Brasil. Mas todos nós vamos ter essa parcela para dizer do que fizemos e do que deixamos de fazer. Então, façam a partir de agora um inventário de si mesmo. Comece a lembrar das vezes que você pôde, deixou, ou das vezes que você ainda vai fazer. Escolha entre as mais de 60 formas de dar, qual é a sua. E com isso eu gostaria de finalizar hoje. E a minha prece, eu gostaria de pedir licença para ler a prece de Cáritas, que é um, inclusive, dos Espíritos, que traz uma mensagem muito bonita nessa passagem do Evangelho. Então, a todos que precisarem se postar. Deus nosso Pai, que sois poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, vai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade,
A criança o guia ao órfão, o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor, pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa bendita imagem. Que assim seja.